Acidente na linha do trem de Maceió, que acontece com uma frequência aqui na cidade, né? Algumas vezes a gente já trouxe sustos com consequências graves, outras nem tanto. E por muito pouco não aconteceu mais um. Tudo por causa de um motorista que resolveu se arriscar, fazendo uma manobra perigosíssima na Avenida Walter Ananias, ali no Jaraguá. Resultado, acabou ficando preso na linha do trem. E por muito pouco o trem não pegou ele, viu? Veja na reportagem da Maria Maciel. Na rua Walter Ananias, no bairro do Jaraguá, em frente ao cemitério Mãe do Povo, uma imprudência de um motorista poderia ter causado um acidente grave. Nós recebemos um vídeo que mostra um motorista numa caminhonete tentando atravessar os trilhos do trem. Nas imagens gravadas por um celular, é possível ver a caminhonete parada nos trilhos e o trem logo à frente. Ele conseguiu sair com a ajuda de populares, mas o fato é que, olha só, dá uma olhada o retorno dessa rua, onde fica, bem ali na frente. Então, sem paciência, para não fazer esse retorno, o motorista, que segundo testemunhas estava estacionado bem aqui, resolveu, para ganhar tempo, economizar tempo, cruzar os trilhos do trem, o que foi uma imprudência muito grande, porque logo ali está a estação de trem, a estação do VLT, e o trem estava vindo e precisou parar por conta deste carro que estava parado em cima dos trilhos. Foi rápido, mas essa imprudência do motorista poderia ter causado sim um acidente grave, mas por sorte não houve feridos, não houve colisão. E logo em seguida o motorista seguiu seu caminho, olha, por ali. Pena que não tinha nenhum órgão de fiscalização para poder, então, responsabilizar esse motorista por esse ato de imprudência. Do Jaraguá, Maria Maciel. Pois é, a gente fica assim abismado, né, com essa imagem, querendo saber se ele foi multado, né? Qual foi a infração que ele cometeu ao fazer essa manobra perigosíssima aí. Vocês viram na reportagem da Maria, o retorno ficava a menos de 100 metros. E ele com essa caminhonete aí, rapidinho, faria o contorno devido e não colocar a própria vida dele em risco fazendo isso aí. A gente vai continuar, inclusive, falando desse assunto com o Neto Mota. Ô, Neto, lugar para fazer o retorno ali na frente do trem, a gente viu que tinha, ele que não fez. Já deu para saber qual é a infração que ele cometeu? Como é que a CBTU continua acompanhando esse caso, hein, Neto? Olha, Bia, que sirva de alerta, né, para que os outros motoristas não venham a fazer o mesmo. Só que aqui, assistindo a reportagem da Maria Maciel, junto com o Antônio Monteiro, que é especialista de trânsito, infelizmente eu fiquei sabendo que situações como essas são comuns. Antônio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. É verdade, os motoristas ainda insistem em fazer o que não devem? Boa noite, Neto. Boa noite, Bia. Boa noite a todos os alagoanos. Infelizmente, é o que mais a gente vê nas vias, né, de Maceió, nas cidades, no interior do estado, enfim. As pessoas acham que pequenas imprudências, né, é simples, porque o guarda não está vendo, porque não tem agente de fiscalização, não tem um agente do BPTran, BPRV, enfim, aí faz esse tipo de atitude. A gente já teve alguns casos em Maceió e no Brasil de mortes que ocorreram por conta disso. Vocês vão lembrar que alguns anos atrás houve um pessoal do interior que numa conversão semelhante a essa, o trem colocou e matou 2 pessoas. E nessa situação, foi muito feliz numa questão de imprudência, que parecia ser simples, poderia ter colocado em risco a vida dele, dos familiares dele e de todos que vinham no vagão do trem. Porque se ele tivesse em velocidade, não tivesse identificado essa situação, colocaria em risco, poderia descarrilhar e colocar em risco todas essas vidas. Então, a gente tem que sempre observar de que às vezes um incidente desse é um dedinho, um pezinho para uma situação grave que pode levar a vida de várias pessoas. Antônio, mais ou menos quantas infrações esse motorista cometeu? Isso é um debate muito grande que a gente tem no Código de Trânsito, de que as infrações precisam ser flagradas para o agente poder autuar. Então, o agente teria que estar presente, uma viatura teria que estar passando, ou a utilização do vídeo monitoramento, que pode sim, a legislação já permite, dele ser atuado por vídeo monitoramento. A princípio, a gente tem aí deslocar por cima de canteiros centrais. É uma infração gravíssima de R$ 880 e 7 pontos na carteira. Você tem também a infração de não respeitar a sinalização da parte ferroviária, que vai mais R$ 330. Eu também enquadraria aí a questão de desrespeito à sinalização,
colocar a vida em risco e não preservar pelos cuidados da direção. Então, num pacote aí, poderia chegar até R$2.000 as infrações. Mas vejam, mesmo R$2.000 de infração, comparado ao custo material, se o trem não tivesse freado, tivesse danificado o veículo dele, é um veículo acima de R$150.000, ele poderia ter um prejuízo muito grande, porque duvido muito se o seguro iria cobrir as despesas numa situação dessa de flagrante irresponsabilidade. E como é que fica a questão da investigação, perícia? Quais são os órgãos responsáveis pelo acompanhamento desse caso? Isso aí, normalmente você tem que fazer, por exemplo, a CBTU, que for dos prejudicados, fazer a denúncia, né, e pedir a investigação, provavelmente da Polícia Civil, e aí ele vai pegar as filmagens, pegar fotografias e avançar nesse ponto de pedir danos ao proprietário do veículo. Porque não houve vítimas, né, e não houve a situação mais grave. Mas houve sim um prejuízo da CBTU de ter que ficar por algumas horas aí parado com todo o seu transporte. Olha, falar de cruzamento, você sabe bem mais que eu, é um assunto muito polêmico. Vou pedir licença a Beatriz Lacerda, pedir para que você venha aqui, Antônio, para a minha direita, porque estamos justamente aqui no cruzamento da Júlio Marques Luiz com a Eliseu Teixeira. Um cruzamento polêmico e tantos outros são feitos também outros casos de motoristas que acabam infringindo as regras de trânsito por aqui também, né? É o que a gente sempre fala. Você tem a questão da preferência de quem está na via principal, né? Então o veículo que vem da via secundária muitas vezes quer invadir e não respeita essa situação. A gente vê aqui também diversos flagrantes da velocidade, não agora porque o fluxo está intenso e as pessoas não conseguem desenvolver velocidade. Mas você vier aqui daqui a uma hora, você vai ver pessoas passando aqui a 70, 80, 90 km por hora, onde uma via dessa local, né, deveria fazer a 50 km por hora no máximo, mas entendo até que seria 40 km por hora. E aí você vem mais na frente, você tem o semáforo que as pessoas hoje não respeitam mais a questão do semáforo. Além de ter aquela questão de que o amarelo é para atenção, pare, as pessoas acham que o amarelo é acelerar que dá tempo de passar. E fora isso, as motocicletas, que a gente observa muito aqui, que para não fazer um retorno de quadra, elas vêm sobre a calçada, colocando em risco crianças, pedestres e principalmente o idoso que tem dificuldade de locomoção e pode vir a ser atropelado na calçada. Antônio, imensamente, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Bia, é aquilo, né? Infelizmente são situações comuns que não deveriam ser comuns, então os motoristas precisam se alertar e não arriscar, não partir a arriscar. Um grupo de motoristas aí que ainda insiste em fazer isso que a gente acabou de mostrar, não podem arriscar a própria vida, arriscar a vida de quem vem dentro do VLT, como o próprio Antônio Monteiro citou. Enfim, é um conjunto aí de infrações que tomara que não aconteçam mais. Volto para você. Ô Neto, eu ainda vou querer sua participação nesse vivo junto com o Antônio, né, aproveitando os conhecimentos dele, que é um especialista em segurança de trânsito, e dar uma provocada até. À tarde a gente tentou descobrir se o motorista que se envolveu aí, né, nessa infração, ele tinha sido multado. Se alguma fiscalização foi chamada, algum órgão fiscalizador, não estava na hora, tudo bem, mas e depois? Né? Será que ele deveria ter respondido? Até onde nós sabemos, ele saiu rapidinho, porque falaram que a situação foi logo resolvida. Né? O carro foi removido dos trilhos, o VLT conseguiu seguir o seu curso e o homem foi embora, sem responder por nada. Tenho certeza que agora, depois do susto, nunca mais ele volta a fazer, mas cabia infração. Quer dizer, ninguém chamou a SMTT para que ele respondesse por isso. Então, eu acho, né, Antônio, que também as pessoas se livrarem ou acharem que não tem fiscalização, não dá em nada, aí elas se arriscam, têm atitudes ousadas e inconsequentes como essa, né, porque ele deveria ter sido multado. É exatamente a gente que às vezes coloca essa situação, que se colocam sempre os agentes de trânsito como se fosse o vilão, né, como se a multa fosse um problema, e aí que se você resolver a situação e sair correndo, você se livrou da multa e resolveu a situação. As pessoas não atentam isso, que podia ser você ali na frente, podia ser o seu filho dentro do VLT, podia numa conversão, ultrapassar o sinal vermelho, matar um parente seu. Então é importante que a população entenda que os agentes de trânsito, o papel do agente de trânsito é proteger o trânsito, é dar fluidez com segurança. Mas também é importante a gente chamar a atenção dos pontos que a gente sempre coloca aqui. O primeiro ponto é, Maceió é integrado ao sistema, tem SMTT, ok. Mas em Alagoas temos 102 municípios e temos apenas 18 municípios integrados com o sistema. Cerca de 15 SMTTs funcionando. Então é importante os prefeitos atentarem para essa realidade, a população cobrar isso, porque precisa os outros 90 municípios terem estrutura de trânsito. E também, trazendo mais além essa situação, a capacitação desses agentes de trânsito. Muitos me procuram e colocam que, às vezes, os cursos que eles conseguem fazer de capacitação saem do próprio bolso. Então, é importante, sim, o agente se preocupar em se capacitar, entender
O final do ano passado foi entregue o novo Manual de Fiscalização Brasileiro. Então, todas as multas, está tudo orientado ali, a regra está toda atualizada. Então, precisa se atualizar. Então, precisa as prefeituras organizarem para ter estrutura de trânsito e os que têm estrutura de trânsito investir na qualidade do agente. O agente, novamente, ele não está ali para multar, mas para dar fluidez e principalmente segurança no trânsito.